Olá, meninas, sejam bem-vindas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os antibióticos e vamos falar sobre classes de medicamentos. Mas para isso, a professora vai compartilhar a tela com vocês para que vocês possam ver o mesmo que eu e nós façamos o quê? Uma revisão. Tipo, o que nós vimos na aula passada. Só que para que eu comece a fazer essa revisão, olha só, eu trouxe uma frase que ela é muito interessante. Você sempre vai ouvir o cliente dizendo que não tem tempo. Então, hoje a informação é: aquele que não tem tempo para cuidar da saúde acaba tendo que arrumar um tempo para cuidar da doença. E os antibióticos, que é o tema da nossa aula hoje, eles são complexos de se entender. Eu vou falar o nome de alguns antibióticos e para que tipo de bactéria que cada um age, só tem um detalhe. O que acontece quando alguém toma um antibiótico de uma forma errônea? Mas, para isso, vamos fazer ali uma pequena revisão. O que a gente viu na aula passada? Vitória, o que você Oi. lembra que a gente viu na aula passada? Nós falamos ali um pouquinho sobre os barbitúricos, ou seja, os medicamentos controlados. Nós falamos sobre os benzodiazepínicos, né? Comentamos sobre os neurolépticos e os antipsicóticos. O que você lembra da aula passada? Então, o que eu lembro é sobre o anticonvulsivo. O nome é difícil, né? É medicamento. Que... A classe dele é para convulsão. Isso, é a palavra difícil aí. Ele serve para medicamentos, eles são medicamentos capazes de diminuir a frequência das pessoas que têm as crises convulsivas, né? Certo. E também a desordem corporal também, que eu lembro um pouco, né? Que antes da depressão, a pessoa se torna bipolar, mista, depois vem a mania, né? Depressiva, por último. É isso, Vitória? É instabilidade de humor que a pessoa fica? Ora, ela está muito feliz, daqui a pouco ela está triste. Sim. Ela começa a oscilar? É isso que você entendeu? Sim. Depois que a pessoa começa a fazer isso, chega uma hora que ela entra na crise da depressão. Ela começa bipolar, depois ela começa com transtornos que vai se tornando a depressão, é isso, né? Isso. E eu não sei se o tratamento disso é lítio, né? Isso, lítio é um dos tratamentos. Sim, é o que eu lembro. Bacana. Então, você conseguiu gravar bem que as classes dos medicamentos que a professora abordou, tanto os neurolépticos, ou seja, medicamento ali para convulsão, para controlar a crise convulsiva, que mexe com a parte dos neurônios. Então, quem normalmente faz esses tratamentos são os neurologistas, né? A professora até explicou ali a respeito de algumas doenças, falei ali a respeito do esquizofrênico, que não tem uma causa assim, né? Só que o esquizofrênico não é os neurolépticos, é a classe dos antipsicóticos. Porque a esquizofrenia não tem uma causa. Há relatos, né, que é causa ambiental, que grande parte é hereditária. Só que o esquizofrênico, ele em crise pode durar ali, só relembrando que a professora falou, até 30 dias. E ele começa a ver a família, principalmente quem está perto ali, mãe, pai e tal, como se estivesse perseguindo. Então, ele imagina que a mãe está pondo veneno na comida, ele começa a ouvir vozes. Então, é a parte psíquica, é a mente dele. Ele começa a ouvir comandos, tipo, mata. Isso, a fase inicial da doença. E depois, ele começa a ouvir, depois de alguma época, onde ele entra na fase negativa, ou seja, ele já está numa fase, existe a fase positiva, a fase negativa, ele entra naquela fase onde ele começa a ouvir se mata. Então, é uma pessoa que tem que estar sendo acompanhada, tem que ter um cuidador, tem que ter um familiar, motivando ele e sempre muito sendo medicado. Não é que vai ter cura, é para o controle, ok? Relembrou aí, então, um pouquinho? E a respeito dos barbitúricos, anote aí os barbitúricos, que são ali os benzodiazepínicos, ou seja, medicamento para insônia,
medicamento que mexe com a parte psíquica. São medicamentos que causam dependência. Tem que ter uma atenção toda especial. Hoje, o que nós vamos falar? Tá anotando aí? Bacana. Falamos então, fizemos a nossa revisão. Agora a aula é sobre antibióticos. O que é interessante saber? O que são agentes antibacterianos? Ou seja, se você quiser anotar, o que é um antibiótico? Um antibiótico, então, é uma substância que ele tem a capacidade de interagir com os micro-organismos. Quem são esses micro-organismos? Eles podem ser micro-organismos unicelulares ou pluricelulares. E esses micro-organismos vão causar o quê? Infecção. Só que olha só, uma coisa muito interessante, eu gostaria de saber a sua opinião a respeito disso, a respeito do que você tem de conhecimento. Vitória, o antibiótico, ele foi criado para tratar que tipo de micro-organismo? Nós tivemos essa aula quando nós falamos lá a respeito dos noções de microbiologia. Você lembra disso? O antibiótico ele foi criado para poder matar o quê? Vírus ou bactéria? Vamos relembrar? O vírus, né? Antibiótico. A bactéria. Ele foi criado para matar bactéria. Então eu falo, repete comigo para você guardar bem isso. Bactéria tem cura. Repete comigo. Bactéria tem cura. Vírus o vírus não. Bactéria tem cura. Desde que tratada a tempo. Repete lá então. Bactéria tem cura. Bactéria tem cura. Vírus não tem cura. O vírus não. Bactéria tem cura. Bactéria tem cura. Desde que tratada a tempo. Desde tratada a tempo. Guardou essa informação? Guardou aí, Maria Alzira? Sabe o que é essa informação que eu estou passando? Que os antibióticos são substâncias que ele tem a capacidade ali de interagir micro-organismos que causam o quê? Infecções. Só que tem um detalhe. O antibiótico, ele fez o quê? Ele é criado para matar a bactéria. Só que, por quê? O vírus não tem cura. Vou dar um exemplo aqui para vocês observarem. Pode dar no olho? Pode dar na garganta? Pode dar na unha? Pode ser interno? Então, observando essas imagens aqui, pode dar infecção em qualquer lugar, correto? Essas infecções, principalmente quando ela tem lá a presença de pus, a bactéria causa. Em algum momento atrás, a professora já explicou para vocês ali o quão respeito nós temos que ter em relação ao nosso sistema de defesa. Dentro do nosso sangue tem a parte branca, dentro do nosso sangue tem a parte vermelha. E a parte branca é a parte do sistema de defesa, que toda vez que entra um agente causador de doença dentro do nosso organismo, esses componentes do nosso sangue vai entrar ali para fazer o quê? Para matar essa bactéria. Então, alguns antimicrobianos, ou seja, antibacterianos, eles são bacteriostáticos. Tem antibiótico que ele é bactericida. Bom, bactericida, ele mata a bactéria. Ele causa uma lise na bactéria. Ou seja, a lise bacteriana, ela libera substâncias, que é a substância que a bactéria libera, que é o que causa mal para o nosso corpo, certo? Então, assim, o antibiótico, ele vai matar a bactéria, a causa da lise dela ali, a causa daquilo que ela faz, o efeito que ela faz indesejado no organismo. Já o bacteriostático, ele inibe a reprodução da bactéria, ok? A bactéria está ali e esse antibiótico, ele vai chegar para poder matar. Então, ele é um bacteriostático. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente nunca deve associar um bactericida com um bacteriostático. Por quê? O bactericida, ele tem a ação de fazer o quê? De diminuir. Ou seja, ele vai diminuir. Desta forma, você está deixando de matar a bactéria. Apenas diminui o crescimento dela.
Vitória, ao eu explicar isso para você, eu gostaria de saber o que você entendeu. Eu entendi que o antibiótico é uma substância que tem a capacidade de interagir com micro-organismo, né, que causa infecção no organismo. Okay. Né? Normalmente, esse micro-organismo é uma bactéria, porque o vírus, quando infecta, o cliente vai tomar o medicamento, não é para matar o vírus. O cliente vai tomar o medicamento para tratar aquilo que o vírus causou, entendeu? Já a bactéria, não. Por isso, agora aqui, eu vou repetir, ver se você consegue entender, que você vai explicar para mim o que você entendeu. Bacteriostático, bactericida. Tem diferença? Esses dois tipos de antibiótico, correto? Sim. Uhum. Mata a bactéria. Só que ele mata algo chamado lise da bactéria. Essa lise a bactéria, ela libera substância. É como se fosse um pum da bactéria. Pensa assim, de uma forma bem grosseira. E essa lise que ela libera causa defeito indesejável no nosso organismo, certo? Certo. Agora, um bacteriostático, ele inibe a reprodução. Agora eu vou ler aqui, ver se você entende. Nunca a gente associa um ao outro. Porque a bactéria, o bactericida, que é esse daqui, ele terá sua ação diminuída. Ele vai diminuir. Ou seja, você está deixando de matar a bactéria, você só está diminuindo o crescimento dela. Então, tem antibiótico que mata. Tem antibiótico que ele só diminui a proliferação. A bactéria vai continuar ali dentro do organismo. Certo. Conseguiu entender? Sim. Ótimo. Agora eu vou continuar e daqui a pouco eu pergunto se você está entendendo. Olha só. Então, existe algo que é resistência natural do nosso corpo e existe algo que chama resistência adquirida. Resistência natural é quando o indivíduo usa ou não, né, um antibacteriano. Ou seja, a bactéria não vai responder. É uma resistência natural. Uma resistência adquirida é quando ocorre um tratamento. E esse tratamento, ele é interrompido antes do tempo. Ou seja, eu sou sua cliente e o médico passou um antibiótico para que eu possa tomar quantos dias? 7. Muito bem. Durante 7 dias, eu vou tomar o quê? Olha lá, Maria Alzira até escreveu ali, ó, bactéria tem cura, vírus não tem cura. Ela lembrou. Muito bem, Maria Alzira. Então, assim, Vitória, o cliente está tomando ali esse medicamento durante 7 dias. Quantos dias que o cliente está tomando antibiótico que ele começa a fazer o efeito? Sabe a resposta, Vitória? Um exemplo, medicamento para dor de cabeça. Você tomou o medicamento para dor de cabeça porque você está com dor de cabeça, certo? Vai passar a dor de cabeça, questão ali de... Se for na veia, passa em questão de menos de 5 minutos. Se for via oral, demora ali de 15 a 30. Mas e se for um antibiótico? O efeito dele vai ser na hora? O que você acha, Vitória? É na hora? Não. Quanto tempo que demora? Se não souber a resposta, não tem problema. A professora ajuda. Ai, eu não lembro. Anota aí. 72 horas. Nossa, a resposta está bem aqui na minha frente. Ai, meu Deus. Então, 72 horas, tomar né? um antibiótico, ela não vai melhorar na hora. Vai demorar 72 horas, correto? Certo. Então, quer dizer, assim, se você fala para o seu cliente tomar um antibiótico, ele não toma. Ele toma lá 3 dias. Com 3 dias ele vai estar melhor, não vai? Sim. Aí ele interrompe o tratamento. Só que, quanto tempo que eu disse para você que a bactéria tem que usar para matar ela? Eu não falei que o médico pediu para usar 7 dias? Sim. E ele usou quanto? 3. No 4º dia ele melhorou. Ele matou aquela bactéria? Não. Não. Então, agora eu vou ler para ver se você consegue entender. Resistência adquirida
é quando o tratamento é interrompido antes do tempo necessário. Assim, ficam as cepas resistentes. Conseguiu entender por que tem pessoas que vai parar numa UTI e chega lá, não tem o que ela fazer, que a bactéria criou resistência? Aí, ao chegar lá, o médico começa a dar antibiótico e o antibiótico não mata a bactéria? Conseguiu entender isso? Então, Maria Alzira, você conseguiu entender? Eu Então, entendi. por que a pessoa vai lá e dá uma resistência adquirida para aquela bactéria? Porque ela passou uma vida inteira e tomou sempre o medicamento quê? Errado. Tomando esse medicamento errado, ele vai dar resistência às cepas. Ou seja, é como se fosse uma prima. Ele não eliminou. Aí é da mesma família, uma se comunica com a outra. Quando chegar lá, o antibiótico não vai fazer efeito. Conseguiu entender isso, Vitória? Sim. Deu para entender que se você não orientar o cliente, que ele não pode, a partir do momento que ele melhorar, ele parar de tomar um antibiótico? Sim. Então, ó, resistência natural é independente se o indivíduo usou ou não o antibacteriano. Se ele usou o antibiótico ou não, a bactéria não vai responder. E tem caso que chama resistência adquirida. A pessoa vai tendo algo, ela vai chegar em algo chamado choque séptico. A professora falou isso com vocês lá no projeto de primeiros socorros, quando eu falei sobre tipos de choque. Então, o choque séptico é quando a bactéria cria resistência e não há o que antibiótico que dá para ela que mate ela. Ficou claro isso? Sim. Então, se estiver anotando aí, ó, dá uma olhadinha como é interessante. Existem alguns antibióticos que são antibacterianos, ou seja, penicilina, aminoglicosidídeos, olha o nome difícil, né? Existem outros que são cefalosporina, tetraciclina, macrolipídios, fluoroquinolonas, ou seja, todos esses nomes são classes de antibióticos. Um dos mais conhecidos nossos aqui é a penicilina, é a tetraciclina, é a cefalosporina, são os mais conhecidos, mas os outros também são utilizados em tratamento para eliminação de bactérias. Vamos lá, então. Já que a gente fala muito em penicilina, o que é interessante saber? A penicilina possui uma ação bactericida. Então, o que isso quer dizer? Ela penetra na bactéria e quando a penicilina está ali, quando essa bactéria está ali se multiplicando, ela vai lá e inibe a síntese dessa bactéria. Ou seja, essa bactéria vai fazer o quê? Vai se destruir. Então, a penicilina vai destruir a bactéria, ok? Existem exemplos de penicilina que existem vários. Então, besilpenicilina, penicilina G-benzatina, penicilina procaína, penicilina. Então, olha aqui os exemplos. Tem certo tipo de penicilina que é IM. Tem certo tipo de penicilina que é intramuscular e intravenosa. Tem tipo de medicamento que é VO. Então, quer dizer que os antibióticos podem ser tomados pela veia, via oral ou intramuscular. Isso são as vias de administração. E de acordo com o tipo da bactéria. Por exemplo, para que serve penicilina? Ela serve para poder matar sífilis, que é uma DST, uma IST, uma infecção sexualmente transmissível. Trata com penicilina. Tá com problema na garganta, tá com problema na faringe, faringoamigdalite, tanto na faringe quanto na amígdala. Tá ali cheio de infecção de streptococcus, ou seja, tá, precisa usar penicilina. Tá com erisipela, pneumonia, sífilis, penicilina. Pneumonia, sífilis, trata, ó. O que a professora quer dizer? De acordo com o tipo da doença, é o tipo do antibiótico que usa. A penicilina, especificamente, ela tem lá VO, endovenosa e intramuscular, ok?
Bom, o que mais? O que é importante saber sobre penicilina? Ela tem um alto espectro. O que isso quer dizer? Ela atinge vários tipos de bactérias diferentes. Tanto serve para faringite, otite, meningite. Olha um exemplo aqui que eu gostaria que vocês dessem uma atenção bem especial. É um tipo de medicamento, de antibiótico, que tem em posto de saúde, tem em farmácia hospitalar, tem em farmácia convencional. É a tal da amoxicilina. A amoxicilina tem VO, intramuscular e intravenosa. Esse daqui, ó, é o antibiótico mais usado em pediatria. Então, vocês têm por obrigação, tá na ponta da língua, saber que a amoxicilina, ela ali trata-se doenças do ouvido, faringite, sinusite, pneumonia e infecção urinária. Essa tela que eu estou compartilhando com vocês é as principais. Mas vamos supor ali que a Vitória orientou a cliente que ela tinha que usar 7 dias. Vitória, o que você faria se um cliente chegasse lá na farmácia e falasse assim, moça, eu tomei um antibiótico certinho, igual você falou, só que essa amoxicilina parece que não deu certo. Qual que é a orientação que você deve dar para ela? Qual que é a orientação? Eu não entendi a pergunta. Entendi a pergunta. Eu indico ela tomar 7 dias a... E ela tomou 7 dias e não melhorou. Por exemplo, ela está com uma infecção lá na vagina. E o médico pediu para ela tomar amoxicilina. 7 dias, não melhorou. Ela voltou lá para relatar para você que não melhorou. Qual que é a sua orientação? Quer ajuda? Sim. Tem que pedir para ela voltar no médico. Porque, às vezes, a bactéria que ela tem precisa ser amoxicilina com clavulanato. Tem certo tipo, clavulin é o nome comercial. Clavulonato ali é o nome do princípio ativo, tá? Então, o clavulonato mata outra gama de bactéria que a amoxicilina não mata, entendeu? Tem que ser as duas juntas. Se tomar só amoxicilina, não resolve. Tem que ser amoxicilina com clavulonato. Entendeu isso? Sim. Joia. Existe um outro tipo que é uma coisa importante saber sobre penicilina, que ela tem um espectro aumentado e que é encontrado assim, ó. Geralmente está associado ao ácido clavulônico, que é isso que eu falei para você. Tem casos que tem que associar a amoxicilina ao quê? Senão não vai ter um efeito. Serve para quê? Para penicilinase se ligar e não só destruir a ampicilina. Ou seja, tem que estar os dois associados para poder fazer um efeito. Então, precisa associar quando essa bactéria for produtora. Como não tem como você, como atendente, saber disso, não dê orientação que você não sabe. Você vai pegar e falar para ele, volta no médico. Às vezes o médico vai indicar o mesmo antibiótico. Vai ser amoxicilina de novo. Só que dessa vez vai ser amoxicilina com clavulonato. Entendeu? O custo dele é bem maior, mas o resultado também. Então, pensando nisso, olha só. Existe certo tipo de penicilina que dá efeito no cliente. Então, ele pode ter ali reação alérgica. Então, você conversa com o cliente. Se o cliente for sentir inchaço, boca, erupções, reações do corpo, seja boca, olho ou corpo, deu febre. Tem casos de pessoas que têm alergia, pode dar choque anafilático. Então, nesse caso, deu hipersensibilidade, tem que pedir para a pessoa procurar o médico imediatamente. Tomou, uma vez deu, não pode continuar tomando. E, geralmente, para você guardar, uma dica para você guardar a penicilina, que é um antibiótico muito usado, o nome das principais penicilinas sempre vai terminar com o nome cilina. Amoxicilina,
Amoxicilina, conclavulanato, todas as classes das penicilinas, olha aqui, seja ela ampicilina, amoxicilina, amoxil, tudo que terminou ali, a dica para você guardar, você sabe que é para a mesma coisa, é que ela sempre vai fazer o quê? Terminar com cilina. Ela tem alguns cuidados. O que é isso? Já ouviu falar quando vai fazer medicamento ali? Vai fazer uma bezetacil? Tem que fazer muito rápido, senão obstrui? Então, é verdade. As penicilinas, elas não cristalizam. Tem que ser ali, então, agulha, tem que ser agulha calibrosa. Então, por isso que a pessoa fala, nossa, eu tomei, eu senti uma dor terrível. Então, essa penicilina deve sempre ser diluída, às vezes no soro. Soro de 100 ali. Por quê? Para não dar febrite, para não dar problema na veia, para você ter uma ideia. E sempre antes de tomar, verifique se o paciente apresentou processo alérgico. Pergunta para ele, ó, vai tomar em casa, vai dar para criança, principalmente, tem que tomar cuidado, ok? E estimular. A outra parte do atendente de farmácia é, toda vez que um cliente está tomando antibiótico, estimular ele o aumento da hidratação. Porque a maioria dos antibióticos, eles estão liberados aonde? Nos rins. E isso dá um efeito tóxico. Tanto que quando a pessoa está tomando antibiótico, a urina sai com um odor muito forte. Por que isso acontece? Por causa a eliminação especificamente da penicilina é pelos rins. Para não causar problema no rim, está tomando antibiótico, aumenta a ingesta de água. Bom, a professora passou algumas informações sobre antibiótico. Vou colocar lá no grupo 3 perguntas agora para vocês responderem. E nós iremos retornar. Daqui a pouco, vamos dar continuidade, agora falando de cefalosporina. São outros tipos de antibióticos. Então, até agora, eu falei de algumas, o principal, que é mais